Que os irmãos abram a palavra em Romanos, capítulo 12. Versículo 3. Vamos ler alguns versículos aqui nesse capítulo 12. Depois vamos também mais em 1 Coríntios 12. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora vamos ao 1 Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim o Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. E a palavra aqui é cismas. Ao invés de divisão, como temos normalmente nas traduções, né? Então, para que não haja cismas no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E os irmãos notem que isso não é uma ordem, isso é uma descrição. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Agora vamos a mais dois versículos, aí para o final do Novo Testamento, capítulo 13 de Hebreus, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E ainda mais um versículo, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Quero te dar graça, Senhor, por
mais uma oportunidade que o Senhor concede, que estejamos juntos, que possamos meditar na Tua Palavra, que podemos estar aqui ao redor dela e considerarmos os Teus pensamentos. Nós rogamos a Tua ajuda nessa tarde, porque carecemos de entendimento da Tua Palavra. Carecemos que o Senhor nos abra o entendimento, para que assim compreendamos a Tua mente acerca desse tão precioso assunto que temos percebido nesses textos que lemos. Vem falar aos nossos corações nessa tarde e ganha-nos para a Tua vontade, alcança os nossos corações. É o que nós te pedimos, no santo nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Esses textos que nós lemos aqui, né, começando por Romanos 12, e depois 1 Coríntios 12, e Hebreus 13 e 1 João 3, eles estão aqui quase na ordem em que eles foram escritos, né? Nós seguimos a ordem que eles aparecem no Novo Testamento, mas na verdade a ordem em que eles foram escritos é um pouquinho diferente. 1 Coríntios foi escrito antes, depois Romanos, depois Hebreus e 1 João. Então, apresentei aos irmãos a ordem, né, em que essas cartas, respectivas cartas aí foram escritas, né? E é interessante que quando nós estudamos as cartas apostólicas, elas não são meramente um conjunto de ensinamentos. De fato, elas são, e nós aprendemos, e aprove ao Senhor que essas cartas chegassem até nós, esse texto inspirado chegasse até nós, para que nós pudéssemos compreender, de fato, a mente de Deus acerca da igreja. Ocorre que, se nós estudamos o contexto dessas cartas, e nós sempre precisamos atentar para isso, nós descobrimos o que estava acontecendo, ou qual era a situação em cada uma dessas assembleias, qual era a condição delas. Nós sabemos que as cartas, elas revelam problemas que estavam acontecendo, elas revelam conflitos que estavam acontecendo, e aí é notável o modo como a cabeça do corpo, que é Cristo, como Ele lidou com esses problemas, com esses conflitos, com essas dificuldades. Então, olhando assim na ordem que os livros foram escritos, então seria 1 Coríntios a primeira carta, o primeiro ponto que temos. 1 Coríntios 12, 12, né? O que nós temos nesse trecho que lemos? O segundo texto que lemos aqui no início, né? Nós temos ali a exposição, naquele capítulo 12, do funcionamento da igreja. O que de fato é a igreja? Então, lá em 1 Coríntios 12, nós sacamos o conceito de que a igreja, é um dos textos que nos falam sobre isso, de que a igreja é o corpo de Cristo em sua diversidade de membros e funções. E aí, quando você toma aquela descrição que temos dos dons espirituais ali no capítulo 12 de 1 Coríntios 12, né? O que você encontra ali? Você encontra, na verdade, que tudo aquilo, aquelas funções que aparecem ali, tudo aquilo é Cristo. Porque não há nada no corpo de Cristo, que é a igreja, que não seja Cristo mesmo. Então, quando por exemplo, Paulo fala aqui dos dons, fala também em Romanos 12, 1 Coríntios 12, depois Efésios 4, né? Quando o Novo Testamento trata sobre isso, nós não podemos ver os dons espirituais como ferramentas nossas, capacidades nossas, e que aí nós utilizamos do jeito que nós queremos e fazemos do modo como nos convém, de modo algum. Esses dons espirituais, essas funções que temos, tudo isso é Cristo Jesus. E se você seguir no capítulo 12 de 1 Coríntios, você descobrirá que Paulo lembra aos irmãos em Corinto que eles são corpo de Cristo. E eu peço que os irmãos voltem lá naquele capítulo, só para observarem um detalhe, né, que nós temos aí nesse trecho. O último versículo que nós lemos, verso 27, Paulo lembra aos irmãos que eles são corpo de Cristo, e não o corpo.
Então, os irmãos devem observar esse detalhe, né? No texto original não há um artigo definido aqui. Então, se na sua Bíblia tem um artigo definido, você pode desconsiderar, porque o texto original não está dizendo que eles são o corpo de Cristo. O texto está dizendo: vós sois corpo de Cristo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? A diferença entre uma coisa e outra é que, se a tradução diz vós sois o corpo de Cristo, se é isso que o texto está dizendo, então Paulo está ensinando uma coisa um tanto equivocada, porque ele está dizendo que Cristo tem um corpo em cada cidade, e não é isso que o Novo Testamento nos ensina exatamente. Então, quando não tem artigo definido, você sabe que Paulo está descrevendo eles como ligados a outros, e que juntamente com outros irmãos, eles formam esse corpo de Cristo, podemos dizer assim, universal, que é a soma de todos os membros de Cristo, a soma de todos aqueles que são dele, e quanto isso é importante. Então Paulo está dizendo: vocês não são suficientes em si mesmos. Aí não estão presentes todas as graças, todos os dons, e vocês então podem se fechar na sua assembleia e dizer: nós não precisamos de mais ninguém, de ninguém de fora, não precisamos aprender com mais ninguém. Nunca. Porque o que nós temos aqui, o ensino que temos, é que eles são uma soma com outros irmãos em outras localidades, e juntos formam o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Esse é o ensinamento do verso 27. Por isso esse artigo definido ausente no texto original faz tanta diferença. Eles não são o corpo, eles são corpo de Cristo, eles são parte de Cristo, e não um corpo separado, jamais. Então isso é 1 Coríntios 12. Quando você chega em Romanos 12, o texto de Romanos 12 complementa 1 Coríntios 12, lidando com o perigo de um membro achar que a sua função é a principal. E ele pode estar tão convencido disso, que ele pode até dispensar os demais membros e achar que ele é todo o corpo. Então note que as perguntas, isso também está lá em 1 Coríntios 12, né? Mas aqui em Romanos 12 isso está muito claro. Nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Individualmente somos membros uns dos outros. Temos, depois do verso 6 que não lemos, até o 8, né? Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada, e Paulo vai mostrando que essas coisas estão interligadas, que ninguém pode dizer: eu vou fazer o serviço, eu vou fazer a obra, porque nós somos um corpo. Bom, quando você chega em Hebreus, e Hebreus foi escrito, vamos colocar aí, cerca de 10 anos depois de 1 Coríntios 12, ou 1 Coríntios e Romanos, foram escritos praticamente na mesma época. Então, 10 anos depois, vem o Espírito Santo com outra mensagem. E nessa mensagem dirigida a cristãos de origem judaica, que nós não temos certeza quem foi o autor, né? Historicamente, alguns acham que tenha sido também Paulo, nós não sabemos, um dia saberemos, né? Quem foi de fato o autor. Mas isso não nos importa, porque isso veio do Espírito Santo. Esse é um texto, essa é a palavra de Deus para nós. Agora, Hebreus 13 vem nos mostrar onde nós chegaremos se nós não atentarmos para esse ensinamento acerca do corpo de Cristo e suas variadas funções que temos lá em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12. No que chegaremos? Por isso você tem aquela palavra lá em Hebreus 13 em relação aos pastores, né? A questão da sujeição. E ali está falando de uma assembleia local especificamente, né? Então, se nós não formos corrigidos, se nós não nos deixarmos corrigir pelo Espírito Santo com esse ensinamento acerca do corpo de Cristo, então eu passarei a me comportar como sendo um membro, aliás, como sendo o corpo, uma pessoa sendo o corpo, não dependerei mais dos irmãos, e então passarei a viver uma vida independente. É para isso que Hebreus 13, 17 está apontando. Chegarei mesmo ao ponto de achar que eu não devo satisfações a ninguém. E nós vamos ver mais à frente qual é a consequência disso, exatamente. Bom, aí quando chegamos à última carta que lemos aí, 1 João.
Nós sabemos que 1 João está está no mesmo tempo em que foi escrito o Apocalipse. Então você tem aquelas 3 cartas, mais o Apocalipse, final do 1º século. Portanto, cerca de 30 anos depois, o que nós temos lá? Você tem um dos grandes temas de 1 João, que é o amor aos irmãos. E o amor aos irmãos como sendo um dos testes daqueles que de fato nasceram de novo. Então, na primeira carta você descobre qual caminho tomaram aqueles que não consideraram o ensino de 1 Coríntios 12, o ensino de Romanos 12 e tampouco Hebreus 13. Então eles chegam a falhar no amor uns aos outros. Porque é claro, se você acha que você como um membro é o corpo todo, é óbvio que você não se submeterá a ninguém, e é óbvio que você falhará no amor. Por isso, no final, no capítulo 12 de 1 Coríntios, você tem aquela palavra assim, né? Mas eu vos mostrarei o caminho mais excelente, lembra? E aí você tem 1 Coríntios 13 como descrevendo o que é o amor. E é muito interessante, né? Que depois de falar acerca dos dons, o funcionamento do corpo, aí termina dizendo, mas eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E aí fala do que é o amor. Portanto, eu estou mostrando apenas essas cartas aí aos irmãos, essas 4, né? Mas nós sabemos que o Novo Testamento, ele é a plena exposição dos pensamentos do Senhor acerca da igreja. A igreja que foi designada para ser o corpo de Cristo, a família de Deus e a casa de Deus. E eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade para os irmãos, porque esse é um assunto muito recorrente. Aliás, é um assunto ao qual nós devemos estar sempre retornando, sempre voltando, porque é onde nós mais facilmente nos desviamos. E nós vamos criando coisas, inventando coisas, que dado um tempo nós não conseguimos mais desfazer. E nos envolvemos num emaranhado de situações e de sistemas e de organizações que nós não conseguimos mais sair daquilo. Nós, aliás, passamos a achar que Deus está mesmo abençoando aquilo, que Deus está aprovando aquilo. A igreja, ela não existe para o homem. A igreja existe para Deus e para o seu Cristo. Portanto, se isso é verdade, isso é verdade. Então, irmãos, ela não está aqui na terra para agradar a você e a mim. Ela não está aqui para se amoldar às nossas conveniências, mas ela está aqui exatamente para corresponder aos pensamentos do Senhor acerca dela. O Senhor Jesus, glorificado nos céus, está agora edificando a sua igreja. Aliás, tem estado edificando a sua igreja ao longo desses quase 2000 anos. Agora, o que nós queremos dizer, o que o Novo Testamento quer dizer com a edificação da igreja? Nós podemos fazer muita confusão com isso, porque muito se fala sobre a edificação da igreja. Irmãos, o que é a edificação da igreja? É fazer com que todos desenvolvam os seus talentos, as suas capacidades, os seus dons. E isso é a edificação da igreja? Não, irmãos. A edificação da igreja nada mais é, e é desse ponto que nós temos que sempre partir. A edificação da igreja não é outra coisa, senão o aumento da vida de Cristo em cada um de seus membros. Vou repetir. A edificação da igreja consiste no aumento de Cristo, no aumento de sua vida em cada um dos seus membros. Na minha vida, na tua vida, na vida do seu irmão, de modo que cada um de nós, cada membro do corpo deve ser, assim, a exata expressão da cabeça, nem mais e nem menos. Sendo assim, então, a vida da igreja, que é o corpo de Cristo, ela deve ser vivida com muito cuidado.
Às vezes usamos essa expressão, a vida da igreja, a vida da igreja, a vida da igreja. Como se a vida da igreja fosse, assim, esse conjunto de atividades que nós fazemos. Irmãos, a vida da igreja, ela não pode ser outra coisa senão a vida de Cristo. A vida de Cristo expressa através de seus membros. Então, se eu tenho uma atitude errada, eu serei assim um instrumento para favorecer o diabo em sua intenção de impedir o avanço da igreja e destruir por um momento, a caminhada da igreja aqui. Agora, se eu tenho uma atitude apropriada, irmãos, então eu serei um vaso útil nas mãos do Senhor, nessa sua intenção de edificar o corpo de Cristo, porque só serve para edificar aquilo que é de Cristo. É muito interessante que muitos irmãos sinceramente afirmam que viram o corpo, que tiveram o entendimento do corpo, mas a atitude que eles têm é uma atitude de destruição, uma atitude destrutiva. Porque se de fato nós vimos o que é o corpo, nós compreendemos o que é o corpo, irmãos, nós tomaremos todo cuidado para que não sejamos instrumentos para danificar, para prejudicar, para impedir o crescimento dele. Nós, pelo contrário, nós seremos cooperadores de Deus nessa obra. Portanto, é tão importante termos uma atitude correta e apropriada na vida da igreja. Quão necessário é isso? O irmão compartilhava aqui no início, acerca de uma dificuldade que nós temos, e que é uma dificuldade desse tempo especificamente, não que não tenha acontecido em outros momentos, mas essa dificuldade que temos de colocar em prática as coisas que ouvimos, ou a morosidade com que nós colocamos em prática as coisas que nós sabemos. E eu penso que nós sabemos muita coisa. Nós não sabemos tudo, mas nós sabemos muita coisa. E os irmãos sabem, uma geração será cobrada sempre pelo que ela sabe, pelo que ela recebeu, e o juízo do Senhor se mostrará aí para cada um de nós. Aliás, juízo que não se manifestará apenas no tribunal de Cristo, mas juízo que se manifesta também no sumiço, no desaparecimento de assembleias ao longo da história. Então, nós lemos, por exemplo, essa carta escrita aos Romanos. Nós lemos essa carta escrita à Assembleia em Corinto. Pergunta aos irmãos: onde está a Assembleia que reunia em Corinto hoje? Você pode ir visitar Corinto e você não vai encontrar mais nem vestígio daqueles irmãos. Você já pensou? Será que isso não é um sinal, não é para aprendizado nosso? Isso é o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Já que o testemunho não funciona, já que não honra o testemunho que tem, então o que o Senhor diz no Apocalipse? Eu vou retirar o teu candeeiro. E aí nós não encontramos. Procure uma vez as 7 assembleias da Ásia, para quem foram escritas as 7 cartas. Onde está Éfeso, irmãos? Aquela assembleia em Éfeso. A cidade está lá, as ruínas estão lá, mas cadê os irmãos? Cadê a assembleia? Cadê os filhos daquela geração? Desapareceram. Nós precisamos aprender algo com isso, irmãos? Nós temos um testemunho para dar. Então nós não podemos simplesmente receber e assim não movermos o dedo mínimo, para vivermos essas coisas, porque essa é a nossa responsabilidade. Agora, há um perigo também, e os irmãos aqui que vieram de sistemas denominacionais sabem muito bem do que estou falando,
Porque muitos desses irmãos viviam num outro extremo. O outro extremo é assim: você não tem noção por que você está fazendo certas coisas, você só sabe o que tem que fazer. E você tem tarefas a cumprir. E tem todo aquele hall de reuniões, né, aos quais você precisa estar presente. Alguns grupos até mesmo tendo relatórios que você tem que dar, né, semanalmente para alguém. Isso é o outro extremo. Faz porque tem que fazer. Por que está fazendo? Eu não sei, eu estou fazendo porque eu estou seguindo uma ordem. Porque tem uma ordem dos superiores aqui, né? E eles estão dizendo que isso tem que ser feito, então eles vão e fazem. Mas irmãos, é isso que o Novo Testamento ensina? Não. É claro que não. Agora, também no Novo Testamento, o Novo Testamento também não ensina que tudo que você deve fazer é ouvir, 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 ouvir e ouvir. E às vezes nós ficamos tão felizes, porque nós reconhecemos que aquilo que temos recebido é bíblico. E outros irmãos também procuraram viver essas coisas. Outros irmãos também praticaram essas coisas. E nós nos identificamos com eles. Puxa, os irmãos morávios creram nas mesmas coisas que nós cremos. Ou nós estamos crendo nas mesmas coisas que eles creram. Mas, e nós estamos nos comportando, ou a vida que estamos vivendo está sendo como a vida que eles, está refletindo o testemunho que eles deram. Então os irmãos entendem, sempre esses dois opostos, há sempre esses dois extremos aí, né? E me parece que nós temos algo a aprender com isso tudo, né? Me parece que nós precisamos retornar de fato para aquilo que nós devemos questionar, como nós estamos recebendo esse ensino, com que coração nós estamos recebendo. Porque a vida da igreja, irmãos, não é um conceito. Não é um conceito meramente. Você pode ler, por exemplo, tem aquele famoso livro, A Vida Normal da Igreja Cristã, do irmão Otmani, que de algum modo é um comentário, um grande comentário do livro de Atos e das cartas também. E você ficar maravilhado. Nossa, isso aqui é a igreja. Isso aqui é a vida da igreja, como a igreja deve ser. E então você tem um autoconceito, você procura estudar aquilo, né? E compartilhar aquilo com os irmãos. E nós passamos todos a admirar esses conceitos. E aí nós nos comportamos como se estivéssemos dentro de museus. Você não pode tocar em nada. Ou não toca em nada, né? Não deve tocar em nada. Você só admira. E sai muito feliz de lá. Nós podemos comportar exatamente assim, irmãos. Nós contemplarmos essas verdades, concordarmos com elas e sairmos assim eufóricos com os conceitos que nós aprendemos. Mas a igreja não é apenas um conceito. A igreja é a vida de Cristo. Então nós nunca podemos estar satisfeitos e contentes. Nós tivemos um vislumbre, tivemos uma visão da igreja. Não. Nós temos que ter a vida da igreja. Nós temos que provar a vida da igreja. E essa figura que o Novo Testamento usa, né? Que é a que melhor expressa a relação da igreja com Cristo, que é o corpo, a figura do corpo, né? Que nós conhecemos muito bem, né? Nessa figura que o Novo Testamento utiliza, há uma sutil diferença, né? Nessa comparação com o corpo humano. Porque no corpo humano há apenas um cérebro que comanda automaticamente cada membro e cada célula do meu corpo. Então tem um cérebro só. No corpo de Cristo, naturalmente falando, cada membro, cada um de nós individualmente tem um cérebro. De modo que se você tem 100 irmãos num grupo, você facilmente tem 100 cabeças, 100 cérebros, não é assim? Aí, eles têm pensamentos,
eles têm sentimentos e eles têm vontades. Agora, você já pensou juntar 100 sentimentos, 100 vontades? O que você vai ter? Muitos conflitos, muitos problemas. Como nós não fomos convidados pelo Senhor para anularmos o nosso cérebro, e nós não desligamos, nós não entramos num estado assim de desligamento, né? Num estado de inconsciência para nos relacionarmos com Cristo e vivemos a vida da igreja, como não é assim e não funciona assim. Irmãos, então como deve ser? Cada um de nós deve voluntariamente negar a si mesmo e submeter-se ao governo da cabeça celestial. Voluntariamente. Se você toma o seu corpo como exemplo, e é sempre um bom exemplo, né? Todos os membros do seu corpo trabalham para o bem desse corpo, todos eles. E eles trabalham para o bem, não porque cada um decidiu trabalhar para o bem meramente. Não, eles trabalham para o bem porque há um único cérebro comandando. Então, as atitudes de todos os membros do seu corpo, todas as suas células, elas cooperam para o bem do seu corpo. Você está aí sentado, tranquilamente, né? Não sei se alguém está com alguma dor, né? Mas também, se alguém está com alguma dor, o seu corpo está funcionando. Porque algo não está certo, o seu cérebro está detectando, né? O seu corpo está em funcionamento. E se algo está doendo, você precisa lidar com isso, precisa tratar disso para o bem do seu corpo. Mas você está aí me ouvindo, porque tudo está bem, o seu corpo está, os seus membros estão trabalhando para o seu bem. Agora, entretanto, nós sabemos que há um quadro terrível, né? Porque pode haver no seu corpo um elemento estranho, disfarçado de membro do seu corpo. E esse elemento estranho disfarçado de membro, ele age como se fosse parte do seu corpo, mas na verdade, ele não está trabalhando para o bem do corpo. Ele está trabalhando exclusivamente para si. Essa é a descrição de um tumor. Ele está ali camuflado, né? Parece que é um membro do corpo. A diferença, irmãos, é que entre um membro legítimo e um tumor, é que o primeiro membro segue as leis e os princípios do corpo. Já o segundo, o tumor, ele está alheio a todo o corpo e segue as suas próprias leis. E aí os irmãos já imaginam, já sabem qual é o resultado ao longo do tempo dessa situação. Bom, se a igreja não é apenas um conceito, mas ela é uma vida, ela é algo prático, então eu gostaria de apresentar aos irmãos, eu não sei se nós teremos tempo para tudo isso, né? Mas vamos tentar. 8 atitudes que nós devemos ter na vida da igreja, visando a sua edificação. Agora eu quero que os irmãos recebam assim. Então, 8 atitudes que nós devemos ter. Você coloque esse devemos entre aspas, para você não sair daqui achando assim, então o segredo é eu colocar em prática esses 8 pontos e tudo vai funcionar. Não é exatamente assim, irmãos. Porque nós estaremos descrevendo, na verdade, como um corpo normal funciona, como o corpo de Cristo funciona. De modo que eu poderei avaliar a mim mesmo, em cima de cada uma dessas atitudes, como eu estou reagindo e agindo. E a primeira coisa, nós temos lá em 1 Coríntios 12, versos 25 e 26, que nós lemos aí no início. A primeira coisa é a consciência do corpo. A
para que não haja cismas no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Eu disse quando estávamos lendo que esse verso 26 não é exatamente um mandamento. Você pode ter um mandamento no verso 25, mas não no 26, porque o verso 26 é a descrição. Então assim, se nós fomos feitos membros do corpo de Cristo, e isso acontece quando nós fomos salvos, né? Então automaticamente, irmãos, nós devemos estar conscientes do corpo. No terreno natural, né, nós lá em Curitiba, nós sempre estamos acompanhando assim, nunca uma irmã só está grávida, né? Num ano, mas sempre 2 ou 3. Né? E agora nós temos tido ultimamente as jovens que casaram há poucos anos, que estão tendo filhos e tal. E aí a gente acompanha a luta desses novos papais, né, com os seus bebês. E a adaptação a essa nova vida, essa nova configuração da família. Porque antes eram só os dois, um cuidava do outro e tal, né? E agora entrou um bebê nesse ninho familiar, nesse núcleo familiar ali, né? E esse bebê mudou tudo. E é muito interessante porque nesse campo natural, né? Enquanto bebês, né? Ou bebês não têm consciência do seu próprio corpo. E eles também não têm consciência do corpo da sua mãe, por exemplo, né? Porque para um bebê, o mundo é o seu estômago. E tudo que interessa para ele é se ele está satisfeito. De modo que ele não se interessa, não se importa com aquela mamãe, que é a fonte da satisfação do seu estômago. Ele não se importa, mas olha, não tem a menor preocupação com ela. Porque ele não tem consciência do outro. Irmãos, muitos não compreendem o corpo de Cristo de modo parecido. Eles não têm consciência que tem os irmãos ao seu redor. E isso num primeiro momento, porque a vida cristã ela começa, e por isso o Espírito Santo usa essa figura do corpo humano para falar primeiro do corpo de Cristo, que é a igreja, e também para falar do nosso crescimento espiritual. Então num primeiro momento é natural que eu não tenha muita consciência assim. Então é interessante observar que aquele que recém veio para o Senhor, ele também não se importa com aquele que está ajudando ele, que horas são da madrugada para pedir alguma ajuda. Quem sabe ele poderia esperar até amanhã, né? Até de manhã, mas ele não espera. Qualquer horário ele liga. Exatamente como um bebê. 3 horas da manhã. A mãe foi dormir 00:30, porque tinha que arrumar a casa. E tinha que preparar a roupa do seu bebê. Ele não se interessa se ela foi dormir 00:00, né? 3 horas ele chora com fome, ou com outras situações mais complicadas, né? E ele não quer saber que horas ela foi dormir, não quer saber como ela está, se ela tem dor, se não tem dor. Ele quer o seu estômago, ou as suas necessidades satisfeitas. Então num primeiro momento é normal. Agora, à medida que esse bebê vai crescendo, ele vai tomando consciência de si, vai tomando consciência da mamãe e do papai e dos irmãos que vão chegando, porque ele está amadurecendo. Então não se pode conceber que uma pessoa assim, né, continue desse jeito por todo o tempo da sua vida, que chegue aos 15 anos ele esteja com essa mesma atitude de bebê, não se importa com seus pais, não se importa com como eles estão, pensa só em si. Isso é anormal, porque o crescimento natural naturalmente dá a essa pessoa, né, esse senso do outro. Mas tem muitos, né, irmãos, então eles acham assim,
que eles podem ser cristãos isolados. Eles acham que eles podem viver sem os irmãos. Eles acham que eles podem seguir a vida, né, como se eles fossem a igreja. E eles não são a igreja. Eles não conseguem compreender que o propósito de Deus é a igreja, é esse coletivo de irmãos, esse conjunto de irmãos. Por isso eles não se veem como membros do corpo. Eles estão apenas focados neles mesmos, na sua própria espiritualidade. Vivem e agem de modo independente dos demais crentes. E acham de fato que aquilo que eles têm é superior ao que os demais irmãos têm. E eles não conseguem nunca conseguem ouvir os irmãos, porque eles só querem ser ouvidos. E é claro que nessa atitude há falta de compreensão do que é o corpo de Cristo, do que é a igreja. Então nós devemos orar e estudar a palavra de Deus até que recebamos uma visão completa do corpo e tomemos consciência do que é de fato o corpo de Cristo. Não adianta você chegar com um discurso, mas você não pode viver desse jeito. Não, irmãos, nós precisamos estudar a palavra, porque a igreja também é um conceito. Não se trata meramente de eu dizer, faça tal e tal coisa. Não perturbe mais os irmãos com as tuas coisinhas pequenas, né? Busque o Senhor. Irmãos, não adianta simplesmente você dar uma ordem nesse sentido, né? Dizer, você não pode se comportar assim mais. Não, nós precisamos compreender sim, estudar a palavra de Deus. Devemos orar e compreender qual é a visão completa do corpo, a visão da igreja segundo o Novo Testamento. E isso vai nos levar para a segunda atitude, que então nós aprenderemos a funcionar como membros do corpo. Esse é a segunda atitude, aprender a funcionar como membros do corpo. E para isso nós temos lá o texto de Romanos capítulo 12, verso 4 até o 8, que nós lemos até o 5, né? E depois, a partir do verso 6 ao 8, Paulo fala de alguns dons ali. E também temos o 1 Coríntios 12, 21, quando tem aquela situação que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, se uma pessoa teve consciência do corpo, imediatamente essa pessoa reconhecerá qual é o seu lugar no corpo. Ou seja, ela verá a si mesma como um membro funcional de Cristo. Membro funcional é assim, né? É exatamente isso que a frase está dizendo. É um membro que funciona. Porque cada membro tem a sua função ou uma utilidade particular. Um membro do nosso corpo físico, nós sabemos, não tem o mesmo valor de uma célula. Você perde células todos os dias da sua vida. Você vai tomar banho e você está mandando o mundo de células embora. Então não tem problema de perder uma célula. Por isso a visão celular é tão inadequada, né, para tratar a igreja, né? Ela vem de uma outra vertente, né, mas não da vertente do Novo Testamento. Porque não tem problema em perder uma célula é só uma célula. Mas um membro, você não deixaria escorrer pelo ralo quando for tomar banho. Você se perdesse um dedo, irmãos, você se importaria. Aliás, você ficaria alarmadíssimo. Você ficaria desesperado. Porque um membro é óbvio que tem mais valor que uma célula. Então, pelo fato de sermos membros de Cristo, é assim que o Novo Testamento nos denomina, somos membros do corpo de Cristo, nós possuímos uma função em particular, e é nossa responsabilidade ajudar o corpo a ganhar vida e força. Quantos irmãos apenas sugam o corpo? Eles não cooperam com o corpo. O chamado de Deus, a intenção de Deus, que está na mente de Deus, é que eu possa ajudar o corpo a ganhar força e vida. Então, em qualquer reunião onde eu estiver com os irmãos, mesmo sem abrir a boca,
Eu não estarei ali indiferente, mas eu estarei ali orando silenciosamente. Mesmo que eu não fale publicamente, mesmo que eu não fale nada, eu posso falar com o Senhor ali quieto. E se é quieto, em silêncio, eu estarei em silêncio para o bem do corpo. Porque às vezes alguns irmãos precisam se calar para o bem do corpo. Não é assim? Alguns precisam falar para o bem do corpo. Outros precisam se calar. Porque quietos eles não cooperar, né, irmãos? Então, quieto ou abrindo minha boca. Numa ou noutra situação, eu nunca posso me considerar uma pessoa inútil ou sem importância. De modo que eu devo dizer assim: eu sou um membro de Cristo. Eu pertenço ao seu corpo. Então, como tal, eu tenho um papel, um dever a cumprir. Eu tenho uma mensagem para entregar. Eu tenho uma oração para oferecer. Então, quando eu vou à reunião com os irmãos, eu entregarei aquilo que o Senhor me deu. Eu não serei um espectador ali, mas eu estarei tão sensível que se Ele disser, fica calado, eu ficarei calado. Você sabe que às vezes as nossas reuniões são tão silenciosas e nós nos contentamos ou nos consolamos às vezes achando assim: não, nós estamos num momento de silêncio contemplativo. E graças a Deus, se isso for verdadeiro. Sabe qual é o problema? É que às vezes os nossos silêncios, eles não são um silêncio contemplativo, ou um silêncio assim, você tem medo de estragar alguma coisa do ambiente que o Senhor está formando ali. Nós estamos calados porque nós não temos nada. É o silêncio do vazio. E quão triste é isso. Porque então nós comparecemos, nos reunimos com os irmãos como espectadores, como aqueles que vão apenas receber alguma coisa, mas nunca tem algo para repartir, nunca tem algo para dizer. Eu deveria vir para a reunião, e se eu sou um membro de Cristo, todos os membros, assim como é no meu corpo, todos os membros trabalham para o bem do corpo, para a sua edificação, para o seu bem-estar. Então eu chego aqui na reunião, eu consigo discernir se eu devo falar ou não. Mas sabe, irmãos, que maravilhoso é você vir para a reunião dos irmãos e você trouxe algo. O seu coração está cheio e o Espírito Santo segurou você, quieto e sentado, né? Mas sabe, irmãos, você tem algo. Está ali. Você não veio para cá indiferente, porque você veio para cá, e se o Espírito Santo lhe der a oportunidade, você vai funcionar ali como um membro, e você funcionará para o bem do corpo. Então, irmãos, se de fato nós vimos o corpo, nós diremos e faremos coisas assim. Você já pensou, se cada um de nós exerce a sua função, então a vida que se manifestará aqui, irmãos, destruirá a morte, toda a morte que nos rodeia. Tem um irmão que escreveu assim, né? Que às vezes quando nos reunimos, nós conseguimos perceber a morte ali, nos rondando. E aquilo vai que parece que você tem vontade de levantar e ir embora. Porque a morte está ali, né? Olha, irmãos, a morte está aí presente, a morte está no mundo, a morte está ao nosso redor, até quando nos reunimos. Como nós devemos cooperar? Nós devemos cooperar, irmãos. Às vezes é você que o Senhor quer levantar para orar e mandar a morte embora. Como nós mandamos a morte embora? Repreendendo a morte? Não. Nós mandamos a morte embora, manifestando a vida que o Senhor nos deu, manifestando aquilo que Ele nos deu para entregar aqui.
manifestando aquilo que o Senhor nos deu para edificar os irmãos. E lamentavelmente, muitas das nossas reuniões não exibem esse poder da vida sobre a morte, da vitória sobre a morte, porque há muitos espectadores. Porque 2 ou 3 apenas falam, os demais estão lá assistindo. Como se fosse possível, né, você vir para cá só para assistir. Eu penso que a posição de espectadores é para aqueles indoutos, como diz 1 Coríntios 14, que entram nas nossas reuniões. Eles não têm nada, eles só vêm aqui para colher algo, para receber algo, porque eles são indoutos. Mas você é de Cristo, você tem a vida de Cristo, essa vida está em você, e Ele deu coisas para você, para o bem desse corpo. Então, irmão, você não pode nunca ser um espectador, em qualquer ambiente, em qualquer momento em que nós nos reunimos, seja para estudarmos a palavra, seja para termos um tempo de oração, seja para partirmos o pão. Irmãos, nós sempre temos algo. Essa é a vontade do Senhor, porque nós funcionamos como um corpo. Então, todos nós temos uma função. Eu preciso aprender a funcionar como um membro desse corpo. Junto com isso, nós temos a terceira atitude, que é funcionar sem criar divisões, tá? E para isso nós temos lá o versículo 14 de 1 Coríntios 12, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, assim, irmãos, se nós estamos conscientes do corpo, se nós aprendemos a funcionar como membros dele, então o jeito de nós funcionarmos será de tal modo que não causará, não criará divisões entre os filhos de Deus. Tomemos, por exemplo, né, as 2 mãos que o Senhor nos deu, né? Você tem as suas 2 mãos. Não importa quantas razões essas 2 mãos tenham uma contra a outra, são 2 membros do meu corpo, fazem as mesmas coisas, mas em dado momento elas se estranham um pouco, né? E aí você tem, assim, cada uma tem muitas razões contra a outra. Elas podem ter muitas razões, mas elas não podem cortar a sua relação. Não tem como. Por isso, porque se fosse possível no seu corpo humano haver isso, uma mão batendo na outra, né? Olha, ou você sairia correndo para um hospital, ou alguém te levaria. Porque não é possível, né? Por isso, irmãos, todo o conflito, ouçam bem, todo o conflito entre os irmãos é sempre um atentado contra o governo de Cristo sobre nós. Todo conflito entre os irmãos é um atentado contra o governo de Cristo, o governo de Cristo sobre nós em particular e sobre a igreja. É claro que tem conflitos e conflitos, né? Você tem, por exemplo, um conflito quando alguém entra, alguém chega, alguém traz, alguém cria uma doutrina que atenta contra a doutrina de Cristo, por exemplo. Os pontos que nós chamamos os pontos cardeais, fundamentais da fé. É óbvio que você vai, não, o irmão tem isso, o irmão pensa assim, nós o amamos, recebemos. Ele acha que Cristo não é 100% Deus, né? Que Cristo foi adotado no seu batismo, como uma heresia, ensina uma heresia antiga, né, lá dos primeiros séculos. Não, mas o importante é que ele é uma boa pessoa, conhece a Bíblia, coisa nenhuma. Nós não podemos dizer, não, mas essa é a visão dele, o entendimento dele, está errado o entendimento dele,
Porque Cristo nunca foi adotado. Ele é o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Trindade. Sempre existiu, nunca teve começo. Mas ainda nesse ponto, nós sempre devemos ter a reação certa. Agora, vamos deixar isso de lado, porque isso é um extremo, né? E que eu penso que, às vezes, esses extremos podem acontecer, mas eles estão mais distantes de nós. Tem coisas que estão muito mais próximas, como essa questão, esses com pequenos conflitos entre os irmãos. Como nós lidamos com isso? Nós temos que lidar rápido e tratar rápido, como seria no caso das suas duas mãos estarem em conflito. Você tem que ser levado rapidamente para o hospital e ser tratado. Tem alguma coisa errada na sua cabeça, ou na relação da sua cabeça com as suas mãos. Pois de fato, irmão, um conflito entre dois irmãos, alguma coisa está errada. Alguém aqui não está debaixo do governo de Cristo. Por isso o conflito. Então, por isso deveríamos lidar e tratar com isso rapidamente, porque é um atentado contra o governo de Cristo sobre nós. A vida no corpo de Cristo, ela nos liberta de todo o sectarismo, ela nos liberta de todo o individualismo. Quão triste é que em muitos filhos de Deus, o princípio governante de suas vidas é o seu eu individualista. Então ele lê todas as coisas segundo aquilo que lhe cai bem, segundo aquilo que lhe faz bem. Por exemplo, às vezes numa reunião de 3, 5 ou 10 irmãos, nós percebemos que somente alguns irmãos falam, né? E esses que falam, às vezes, só falam de si mesmos. E falam assim, sem mostrar o menor interesse nos assuntos dos demais irmãos. Então eles consideram que os seus projetos, que os seus assuntos, os seus conceitos são tão importantes, e eles são incapazes são capazes de falar por horas, mas incapazes de ouvir por 1 minuto o que o outro irmão tem para dizer. Não conseguem, porque tudo que importa é o que ele tem para dizer. Não conseguem ouvir, eles só conseguem falar. Noutras vezes, isso é o individualismo, né? Noutras vezes nós temos essa manifestação, esse individualismo, me permite dizer, esse individualismo coletivo, né? Porque estou falando dos grupos que se formam por afinidades. E a nossa espécie, ela naturalmente se comporta assim. Nós nos agrupamos por afinidades. Não é assim? Então, se você descobre que o irmão gosta de pescar, eu não suporto isso, pescar, né? Mesmo, não gosto, não tenho paciência. Mas tem alguns irmãos que têm paciência para isso e gostam de pescar. Então, se ele descobre um outro irmão que gosta de pescar, nossa, já tem um pequeno grupo. Descobre um terceiro, um quarto, um quinto, pronto, se formou um grupo de afinidade. Aliás, isso está tão na moda hoje, irmãos. Tem os motoqueiros de Cristo. Não sei se já tem os pescadores de Cristo, né? Mas tem os motoqueiros de Cristo, né? O pessoal que anda de bicicleta de Cristo, né? E eles desenvolvem esses grupos, né? E esses grupos, eles passam a andar juntos. Sabe de uma coisa, irmãos? Isso é uma praga no campo espiritual, na vida da igreja. E é uma praga, porque exclui os demais. Isso funciona em qualquer outro âmbito, mas não pode ser trazido para a igreja, porque nós naturalmente somos voltados para nós. No máximo nós conseguimos nos abrir um pouquinho assim para os demais. Aí se forma o grupo das afinidades, né? Você conseguiu sair do seu eu, mas você percebe que nas afinidades o seu eu está em pauta. E especialmente se você consegue dominar aquele grupo, né? Ora, irmãos, quantos não crescem espiritualmente, porque eles não conseguem ir além de seus gostos e preferências nos relacionamentos. Então eles não se interessam pelos demais irmãos.
E aí começam a criar aquelas divisões que acontecem assim, baseadas nos gostos e afinidades dentro da vida da igreja. Agora uma perguntinha, né? Será que a vida, essa vida celestial que nós recebemos, será que essa vida, ela é orientada por essas limitações humanas? Nunca. Se nós não conseguimos ir além daqueles com quem nós temos afinidades naturais, então nós não vimos o corpo ainda. Porque justo a beleza do corpo é ir além dessas coisas. É óbvio que se você encontra um irmão que tem afinidade contigo, que gosta das mesmas coisas que você, é natural que você vai se aproximar dele, andar com ele e conversar com ele. Especialmente num ambiente onde você chega assim e você não conhece direito as pessoas. Então é natural que uma pessoa, quando chega numa assembleia, num grupo de irmãos, é natural que o primeiro ponto de contato seja alguma afinidade, porque a pessoa está se encontrando. A tragédia é que nós acabamos incentivando esse tipo de coisa, e a pessoa fica ali, travada, naquele grupinho, e não vai além, porque sabe o que nos faz ir além, irmãos? É o desafio do outro que é totalmente diferente de mim, mas que tem o mesmo Cristo que eu. E eu preciso saber do que o Senhor tem dado a ele. E eu não posso ter esse rótulo, não posso me relacionar com os irmãos com esses rótulos. Esse aqui gosta do que eu gosto, então vou andar com ele. Irmãos, isso nos debilita na verdade. E é muito interessante, porque a vida de Cristo, ela nos faz sempre ir além. Eu não consigo me relacionar com quem gosta de fazer tal coisa, né? Então vem a vida de Cristo, irmãos, para que nós vençamos essas pequenas barreiras que podem se transformar em grandes barreiras, que podem se transformar em divisões no meio do corpo de Cristo. Nós podemos imaginar uma situação, né, lá na Assembleia em Corinto. Os irmãos sabem que Apolo, aquele irmão que cooperou lá, Apolo, pelo testemunho que temos da Escritura, era um grande pregador. Então eu imagino que os de Apolo era gente assim, sabe, que muito intelectual, né? Gente muito erudita, que gostava de ouvir coisas muito profundas e muito eruditas, né? Então esses eram os admiradores de Apolo, que naturalmente tinham essa tendência. Apolo não tem culpa nenhuma do que está acontecendo, mas se percebe, os irmãos tomam essa via, esse caminho da afinidade natural, e eles vão, isso é trazido para dentro da igreja. E o que você tem em Corinto? Você tem essas divisões. Você tem isso, amado, essas divisões internas que não chegam aos pés das coisas que nós temos, que nós toleramos hoje. Porque esses irmãos estavam nessa situação e ainda partindo pão juntos, e ainda reunindo juntos. E hoje nós temos situações em que os irmãos não se toleram mais, a ponto de não conseguir mais partir o pão juntos. Irmãos, isso é ou não um atentado contra o governo de Cristo? Como nós ousamos cantar que Ele é o Senhor de nossas vidas, se nós ousamos romper o que não pode ser rompido, separar o que o homem não pode separar. Mas nós somos capazes de fazer isso, na nossa loucura, porque seguimos o nosso coração. Então guarde bem isso, irmãos. A vida que nós recebemos, ela não é orientada e limitada por essas coisas da nossa carne, coisas deste mundo, porque o Espírito Santo sempre está nos levando além. Essa vida que foi implantada em nós sempre está nos levando para adiante, sempre novos desafios, e por isso nós crescemos espiritualmente, nós avançamos, nós amadurecemos, porque estamos constantemente sendo desafiados por Ele. Nós às vezes fugimos das coisas, nós fugimos de alguns irmãos, porque nós sabemos que alguma faísca vai sair. Então nós sempre queremos ficar entre aqueles que sempre estão nos agradando, né? Oh, irmãos, quando provaremos
quão grande é o nosso Cristo e quão grande é a sua vida, capaz de vencer todas essas coisas. Porque é isso que queremos. E esse será o nosso testemunho. Já pensou que testemunho poderoso nós daremos? Coisas que, irmãos, em lugar nenhum, em âmbito nenhum, em canto nenhum dos relacionamentos humanos, né, você vai encontrar isso que acontece na vida da igreja, nem na família. Porque aqui você tem essa vida de Cristo, nos desafiando a ir além, a romper, quando vemos que vai se formando aquele grupo, né? Nós temos que ser os primeiros a pular fora, irmãos. E sabe como a gente faz para pular fora? Não é brigando com os irmãos, falando, vocês estão criando uma panela aqui, vocês estão fazendo... Não, se faz assim, você traz aqueles diferentes para o grupo das afinidades. Traz quem não gosta de pescar, então. Traz quem não gosta de andar de bicicleta. Traz quem não gosta de fazer as coisas que vocês fazem. Não apenas um, traz mais alguns. Porque isso precisa ser rompido e quebrado. Porque senão, amados, nós criaremos esses pequenos clubes, né, dentro da igreja de Deus. E nós limitaremos essa vida poderosa que é Cristo Jesus. Nós vamos parar por aqui, irmão, né? E nós vamos continuar depois. Vamos orar. Quão grande Tu és, Senhor Jesus. Quão grande é a Tua vida. Quão grande é o poder dessa vida. Que nós possamos aprender contigo a vencer toda limitação e tudo aquilo que se levanta dentro de nós contra o Senhor, contra a cabeça. Que nós possamos funcionar como membros que cooperam para o bem do corpo. Que sejamos todos vasos em Tuas mãos, Senhor. Vasos fáceis de serem tratados e assim utilizados para a Tua honra e glória. Te agradecemos por esse tempo aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor.